paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Adna Goiabeiras. E o programa de hoje é super especial, porque é em comemoração ao primeiro aniversário do programa da Adna. É isso mesmo, nosso primeiro aniversário. Há um ano atrás surgiu esse projeto, que nasceu primeiro no coração do Senhor. Nós estamos acostumados a colocar projetos desse porte em prática depois de muitos anos, muito tempo de estudo de caso, vamos ver como vai executar, o que vai fazer, o que vai apresentar. Só que esse programa caiu no nosso colo como um presente e o Senhor Deus nos capacitou para colocar em funcionamento. Então nós recebemos a notícia, foi tudo muito rápido e logo surgiu o programa Adna Goiabeiras. E no programa de hoje você vai entender como tudo isso aqui aconteceu e eu vou te contar qual é o nosso maior objetivo. Fique com os melhores momentos até aqui e logo depois eu já vou contar tudo para vocês. Então, quando Deus coloca esse projeto no coração do Senhor, o imaginário humano acredita que é um projeto que vai mexer com o espaço físico, com igreja, com um templo. Né? Mas é um crescimento muito maior e exponencial, porque as redes sociais, a mídia hoje, a televisão, ela alcança milhares e milhares de pessoas. Então, o projeto 100 por 60 nada mais é do que um canal de bênçãos para abençoar as pessoas, para abençoar vidas, para que vidas sejam transformadas, tocadas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. E nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria, antes de terminar, que o senhor deixasse uma palavra, um versículo para as pessoas que estão nos acompanhando. O versículo você conhece. A Adna Goiabeiras, as pessoas que nos acompanham, Deus colocou esta palavra em nosso coração. Segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Ela tem 3 situações, este versículo. Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero deixar aqui a vocês o que significa este versículo. Esse versículo, ele significa que nós precisamos ter aprovação de Deus. Nós precisamos, qualquer coisa que você for fazer, Thaís, você sabe que nós precisamos ter uma agenda com Deus. Nós precisamos ter um contato com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Sem mim, nada podereis fazer. E, diante dessa situação, se eu tenho um relacionamento com Deus e tenho a aprovação de Deus, aonde eu colocar minha mão, Deus vai prosperar. Se eu tenho uma agenda com Deus, eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma empresa próspera. E que, como obreiro, eu tenho que dar testemunho, não tenho que fazer nada que eu venha a me envergonhar. Nós estamos aqui ministrando aos domingos a palavra de Deus, a sã doutrina, e nós não podemos, em hipótese alguma, não dar testemunho, Thaís. Essa é a segunda situação deste versículo. E a terceira, eu posso estar aqui, usando o púlpito, ter este privilégio de estar ministrando a palavra, mas eu posso também estar dentro de um ônibus ministrando a palavra, eu posso estar numa universidade, eu posso estar aonde o Senhor me colocar, eu posso estar manuseando bem a palavra da verdade. É nesse sentido que eu deixo para você esta palavra, Thaís. E eu creio que você que está aqui, faz parte desta família, você sabe que este é o versículo que Deus colocou no coração do seu pastor. Vocês acabaram de conferir um trecho de um dos primeiros testemunhos que foram contados aqui neste programa. E antes de chamar mais um momento especial, eu vou contar para vocês como tudo começou.
A TV Cidade Verde já transmitia a ministração da palavra do nosso culto das 20 horas, começava às 20, terminava às 21, e logo depois nós fomos abençoados com mais um horário na grade da televisão. E assim surgiu o primeiro culto, e entre o intervalo do primeiro para o segundo culto tinha um espaço vago. Há uns dias antes disso acontecer, eu tinha conversado com o pastor Adilson sobre a criação de um podcast. Ele já fazia alguns podcasts de palavra para nos enviar nos grupos de WhatsApp. E eu falei, pastor, seria interessante nós fazermos um podcast da igreja. Tanto é que surgiu primeiramente esse programa como uma ideia de podcast. Até por isso nós trazemos aqui muitos entrevistados. E aí o pastor Adilson falou, olha, interessante, vamos ver como que vai acontecer, o que a gente vai fazer com esse horário, qual é o tempo que nós temos, o que nós precisamos. E geralmente projetos desse tamanho demoram, mas nós em uma semana, conversando com o pastor, conversando com quem ia produzir, nós conseguimos chegar a um resultado. O primeiro programa, que foi contando um pouco do meu testemunho e o testemunho da Jéssica, que foi também uma das primeiras apresentadoras deste programa. Ela compartilhou como ela conheceu a Adna, nós compartilhamos sobre a grade da programação da igreja e assim começou o programa Adna Goiabeiras. Mas tem alguns detalhes que vocês precisam saber que são muito importantes. Nós tínhamos que produzir um programa em 30 minutos, porque o culto terminava às 6h30, o primeiro culto, e logo começava a segunda transmissão do culto, que era às 19 horas. Então nós tínhamos 30 minutos para criar um programa de entrevista que tivesse começo, meio e fim, que fizesse sentido e que tivesse uma mensagem objetiva para alcançar os corações de quem nos assiste. Agora eu vou chamar mais um testemunho para vocês relembrarem aí o que já passou por aqui e depois eu vou contar um pouquinho mais de como tudo aconteceu. Confiram agora um testemunho de edificação, de cura emocional com a missionária Shirley Varjão. Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Já foi falado aqui muitos aplicativos, muitas coisas e às vezes não só são pessoas do mundo que estão se perdendo, tem pessoas que estão dentro da igreja completamente fracas e perdidas. Como que essas pessoas podem fazer, podem lutar contra isso? Sabemos que tem o jejum, a oração, mas existem pessoas que precisam de uma instrução. Faça isso. Haja dessa forma. Qual que é esse posicionamento que essa pessoa pode tomar e ela pode fazer para que consiga realmente se desvencilhar? Porque muitas vezes nós temos pessoas que estão servindo a Deus em ministérios dentro da igreja, mas que estão completamente fracas, não tem nada para oferecer para outra pessoa. Veja bem, se nós olharmos para a vida de Elias, Elias era um profeta chamado por Deus, escolhido por Deus, cheio de unção, de dons. E ele começa a desenvolver o seu ministério, ele começa a se destacar, a ser usado por Deus. E sempre é assim. No começo a gente começa a se destacar, a gente começa a ser usado por Deus. Mas a Bíblia mostra o nível de evolução da comida de Elias. Né? Ele começa a comendo o quê? Aquilo que os corvos trazem. Né? Aquilo representa ali uma comida de provisão, de quando ele não tinha, mas de algo da terra. Passa um tempo, ele vai para a casa de uma viúva. E na casa da viúva, ele começa a comer o quê? Uma farinha da panela e um azeite da botija. A gente sabe que a farinha representa a palavra de Deus. E o azeite representa essa unção que nos alimenta, que nos fortalece. Só que chega um momento, um nível que Elias alcançou, que toda essa comida já não sustentava ele. Então, as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, as pessoas que estão com ministério, dependendo do nível que elas estão alcançando, elas vão ter que buscar uma alimentação mais forte, um tutano. Né? Paulo fala do leitinho e fala também de uma comida sólida. Se você estiver fazendo a obra de Deus, e se você está alcançando níveis altos, mas não está mudando a sua alimentação espiritual, vai acontecer com você o que aconteceu com Elias. Um estado de exaustão, de fraqueza profunda, que vai te levar a fraquezas emocionais. Ele entra em depressão, fraquezas no seu físico. Ele entra num cansaço físico. Quantas pessoas, ministros do Senhor, que se arrastam na vida, Thaís, que acorda sem força, que não tem força para fazer as coisas simples que antes ela fazia.
E ela pensa que é porque ela está trabalhando demais no ministério, que é o nosso adversário, quando, na verdade, ela está precisando de um alimento mais sólido. Então, a palavra de Deus diz que, nesse momento, Elias começa a comer, não de algo da terra, mas ele começa a comer de algo do céu. O anjo do Senhor desce e traz o quê? Um pão quente e traz uma água fresca. Então, existe uma comida do céu, existe um pão do céu, que tem diariamente, o pão estava quente. Não é o pão de ontem, o pão da semana passada. Deus tem um pão para mim hoje. Deus tem um pão para você hoje. Então, Elias começa a comer esse alimento do céu. E o primeiro passo, você me perguntou o que essas pessoas devem fazer. É escolher. Porque está colocado diante de nós um alimento da terra, um alimento que é lixo, né? Um alimento que é um conhecimento até bom, mas são coisas da terra, de um conhecimento, de uma sabedoria da terra. Mas está à nossa disposição um alimento do céu, um alimento que é trazido pelas labaredas de fogo, aqueles que ministram em prol dos que vão herdar a salvação. Então, é um alimento que desce do trono de Deus, que vai fortalecer a nossa alma, que vai nos colocar de pé. Veja que o anjo disse a Elias: ainda há uma grande caminhada, uma longa caminhada pela frente, e você precisa se fortalecer para fazer essa caminhada. Então, Thaís, tem pessoas que não estão caminhando, estão se arrastando. Ou porque não estão comendo, ou porque estão comendo o lixo da Babilônia, ou porque estão comendo um alimento que é humano, que é conhecimento humano, que é coisas da terra. Ajuda o ímpio, ajuda aquele que não tem o conhecimento de Deus. Mas para quem está no ministério, já não leva você a caminhar com força, com espírito de fortaleza, com ânimo, com vigor. Veja, a palavra de Deus diz que Puá e Sifá, quando elas chegam diante de Faraó, o que elas falam? Que as mulheres hebreias, elas são vigorosas. Vigorosas, elas têm vigor, elas têm ânimo, elas têm sangue no olho, elas têm vida. Por quê? Porque as mulheres que estão comendo desse pão, desse alimento espiritual, elas têm esse vigor. Se você não está tendo esse vigor, se você se arrasta, se você não consegue viver os projetos, os planos de Deus para a sua vida, com toda a certeza, você não está comendo desse alimento espiritual que desce do céu. Com tudo isso que tem acontecido, das pessoas enfraquecidas, nós sabemos que a senhora, missionária, é responsável pelo Ministério Feminino, que ajuda e ativa mulheres no propósito. Mas tem essa distinção de homens mais fracos ou as mulheres estão mais fracas? O que tem acontecido nesses últimos dias na sua visão? Então, os homens, eles têm um grande desafio de trabalho, sim, de cuidar da família. E cada vez mais as mulheres, elas estão no mercado de trabalho, elas estão alcançando desafios que antes elas não tinham. E qual é a diferença do homem para a mulher? Muitas vezes, o homem, por ele ser forte, por ele ser mais racional, ele vai muito pelo conhecimento dele. A mulher, por já conhecer as suas fraquezas, né? Ela acaba indo buscar mais da parte de Deus. E isso está levando muitas mulheres a romper espiritualmente, mais do que alguns homens. Às vezes, os homens eles só vão buscar aquela direção de Deus quando tudo está dando errado. E aí eles se atrasam um pouco. Sim. Mas, Thaís, o que vai fazer a diferença é o altar. O altar, qual o altar que você está comendo? O altar que você está comendo está liberando uma palavra espiritual? Nós temos visto muito hoje em dia uma palavra
que é uma palavra, podemos dizer, que traz um efeito, que é o conhecimento do coach, o conhecimento da psicologia, o conhecimento do motivacional. Essas palavras, elas trazem resultados, elas são até uma misericórdia de Deus para o mundo secular, mas elas não são o pão vivo que desceu do céu. Então, muitas pessoas têm ido a altares que está trazendo um pão da terra. Esse pão até te dá um gás, mas não é um pão que sustenta. Mais um testemunho que foi muito impactante, que mexeu muito comigo, que me fez entender que nós precisamos cuidar primeiro de nós para poder cuidar de outras pessoas. A missionária Shirley Varjão, ela levava a palavra pelo Brasil inteiro, mas ela precisava ser cuidada nesse momento. Então, esse tema, como sair da fraqueza para a força, você pode pesquisar também depois no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar esse programa completo. E eu vou continuar aqui agora contando para vocês como isso aqui começou. E o pastor Adilson me chamou a Jéssica, montamos uma equipe, mas como é que ia fazer? Nós somos uma igreja relativamente pequena, e nós teríamos que produzir, editar, fazer todo o conteúdo do programa. E não tem ninguém profissional que trabalha para que esse programa seja feito. E aí nós ficamos, quem iria gravar, quem iria editar? Chamamos algumas pessoas, fizemos algumas cotações, mas não era aquilo que podia ser feito naquele momento. Não era possível naquele momento. Então o pastor Ever, que já apareceu aqui algumas vezes como entrevistado, ele sempre está por trás dessas câmeras, gravando, editando. Logo surgiram outros nomes que eu vou trazer aqui para vocês. Mas esse programa começou com o pastor Ever, comigo e com a Jéssica. E Deus foi nos dando graça, nos capacitando, nos mandando estratégias, temas. E tudo começou de uma forma tão simples, mas feita com tanto amor, com tanta dedicação. E muitas horas de programa. Os primeiros foram assim, 2, 3 horas de gravação para conseguir extrair os 30 minutos. Mas depois Deus foi dando estratégia para nós reduzirmos esse tempo e conseguir trazer para vocês uma mensagem que realmente pudesse tocar os corações. E agora eu vou chamar mais um trecho de uma entrevista que foi impactante. Essa aqui falando para vocês como é possível ter uma vida completamente transformada se ficarmos firmes na presença do Senhor. Essa entrevista foi com o Itamar Veras, o vocalista da banda Louvor Aliança. Então, Thaís, o investimento financeiro que eu fazia em cima desses CDs, que a gente doou mais de 20 mil CD tranquilo, ixi, muito mais. É tão pouco esse investimento financeiro em cima de almas restauradas, de vidas transformadas. Porque quando você transforma a vida de uma mulher dessa, quando o Espírito Santo transforma através do seu trabalho, não é uma pessoa. A Thaís não é uma Thaís, existe uma geração dentro da Thaís. De você sai uma geração inteira. Filhos, netos e bisnetos que vão seguir os teus caminhos, os teus costumes, os teus traumas, as tuas alegrias. Então, tudo aquilo que você traz de bom, essa geração vai levar. Então, quando o Espírito Santo resgata uma mulher dessa, não é uma mulher que resgatou e vai morrer e acabou. É uma geração que sai de dentro dessa mulher. É muito além de uma vida. Muito forte. E aí eu me sinto pequeno e indigno diante de tudo isso. Tem hora que eu olho para Deus e falo assim, você tem um bom humor danado, hein, pai? Você tem um bom humor. Tinha gente melhor aí para você usar. Mas ele é assim, né? O que eu gosto é que Deus colocou pessoas do meu lado, Thaís, que tem o mesmo amor que eu tenho pela obra. Não tem um dos meninos que estão comigo que fazem por fazer. Não. Eles se entregam de coração, de alma. Eu olho para eles na hora do trabalho assim, eu falo, cara, como é que eles têm esse coração? E as vidas deles também são transformadas através desse trabalho, né? Quero que você cante pra gente antes da gente finalizar. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé,
do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu sei que vai. Após a dor vem sempre a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Yeah, yeah, yeah. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Enquanto você adora a Deus, e eu sou prova viva disso, enquanto você dedica o teu dom e os teus talentos para adorar o Senhor, nesse momento, Ele trabalha na tua vida, quebrando todas as aflições, tirando todos os espinhos do caminho, todos os medos e preocupações. Ai, Tamar, mas parece que tem hora que Deus esqueceu de mim. Pode Deus esquecer de nós? O profeta diz assim, olha, pode uma mulher esquecer de um filho pequeno, um bebê, o fruto do seu ventre? Isso é quase impossível. Mas ainda que isso venha a acontecer, Deus diz assim, ó, eu não esqueço de você porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. E esse foi mais um trecho de um programa ainda de 2024, porque no ano de 2025 vieram muitas mudanças. O pastor Adilson trouxe para a nossa grade a mesma programação da nossa igreja, que segue o primeiro domingo Jovens Casais, e aí entra a Bruna, que é a nossa líder dos Jovens Casais, junto com o Celso Júnior. O segundo domingo é o das Pérolas, eu continuo na apresentação do segundo domingo, do terceiro domingo, e no quarto domingo é o culto da Escola Bíblica Dominical. Então a Jaqueline apresenta o programa do quarto domingo, porque ela é líder dos professores aqui da Escola Bíblica Dominical. E foi uma mudança muito interessante, muito legal, porque é muito bom poder compartilhar isso aqui com mais pessoas, poder ver que existem pessoas que são dispostas e disponíveis para fazer a obra do Senhor com excelência. E mais uma vez são pessoas comuns, que dão lugar para que Deus faça o extraordinário através da vida delas. E para relembrar como foi esse início, fique agora com uma parte do programa onde eu apresento a diaconisa Jaqueline e a Bruna para vocês. Bruna Aquino e Jaqueline Albino, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui conosco, principalmente por esse novo motivo que eu ainda não vou contar.
Muito obrigada, Thaís. A paz do Senhor. Estou muito feliz realmente com essas novidades que estão aí por vir. Não é verdade, Jaque? É isso aí. Olha, muito obrigada. Estou muito feliz aqui de fazer algo diferente para 2025. Vocês vão ver que vai ser algo muito bom. Gente, vai ser maravilhoso, porque é o seguinte, agora eu já vou contar. A Jaqueline, diaconisa Jaqueline, ministra da Palavra do Senhor e professora da Escola Bíblica Dominical, e a Bruna, que já esteve aqui testemunhando sobre o que Deus fez no casamento dela, a restauração que o Senhor trouxe para a vida dela e do marido dela, agora elas serão apresentadoras também deste programa. Então, além de mim, vocês vão ver as duas aqui, cada uma em um programa. Nós vamos continuar o mesmo formato, mas nós vamos ter alguns assuntos diferentes. A Bruna, ela é líder do departamento dos jovens casais. Então, ela vai trazer aqui sempre entrevistas com jovens casais que tiveram um testemunho muito bonito, ou eles vão também poder debater sobre o curso que nós temos aqui na igreja do discipulado. Nosso discipulado estava agora em um módulo sobre casamento, então nós teremos assuntos nesse sentido aqui para apresentar para vocês uma forma diferente como pode ser feito esse programa também, porque vocês já sabem que aqui tem testemunho, aqui tem as pessoas contando também sobre a sua profissão, já tiveram pessoas de várias formas contando um pouquinho do que Deus fez, porque o tema central desse programa é sempre sobre o que Deus fez e o que Deus pode fazer e o que Deus ainda vai fazer, porque nós vivemos nessa esperança. E a Jaqueline vai trazer sempre temas relacionados à nossa escola bíblica dominical. Para quem não sabe como funciona uma escola bíblica dominical, ela sempre tem um tema cada semana. Cada domingo nós temos um tema que é ministrada a aula para as pessoas que estão acompanhando, no nosso caso aqui, de forma online. Só que para falar sobre isso, eu vou passar a palavra para a Jaque, porque ela vai saber explicar para vocês melhor do que eu. Ah, sim. Obrigada, Thaís. Realmente, nós temos aqui toda semana, falamos sobre a escola bíblica dominical, sobre temas que são abordados em uma revista. Nós temos uma revista que traz a cada trimestre um tema e várias lições. Então, em 2025, nós já vamos começar na primeira semana falando desses novos temas. E o tema deste primeiro trimestre, estou aqui com a revista, ela vai falar sobre a defesa da fé cristã. E ela vai dizer sobre as questões das heresias. Se você não entende o que isso significa, se você quer conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, o que você pode aplicar na sua vida, então eu te convido a participar da IBD e, inclusive, também assistir o nosso programa. E a Bruna, ela vai entrevistar os casais. Tem casal, Bruna, que não passou por adversidade, graças a Deus, e superou e venceu desafios diferentes, mas existem casais que realmente passaram por momentos muito difíceis. O que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez neste momento estejam passando por um momento muito que acham que não vão conseguir superar? Exatamente isso. Na verdade, o foco é a família, o foco é o trabalhar, independente da pessoa ter tido um turbilhão dentro do relacionamento ou não. Eu acredito que todo mundo tem algo para compartilhar e para nos ensinar. Então, a gente aprende com o testemunho de cada um. Então, nós vamos tratar sobre isso também, né? Na particularidade de cada casal, no que Deus fez, no que Deus ainda vai fazer, porque nós nos agarramos também na promessa, sabemos que o projeto de Deus é a família e não é um projeto falido. Então, nós estaremos aqui falando sobre isso e usando também os testemunhos para edificar as vidas. Famílias que possivelmente estejam passando por algumas situações parecidas, porque nós sabemos que o inimigo ele usa de algumas estratégias e ele se repete. Ele se repete sobre ciclos, sobre maldições hereditárias. Então a gente precisa entender realmente sobre isso e poder trabalhar isso com os casais, com a família, quebrar isso, uma sequência aí de bênção, né? Porque a palavra de Deus ela nos confirma que quando você não ama a Deus e tudo mais, você tem até a 4ª geração sob maldição. Mas ele também nos contempla que quando a gente quebra ciclos, quando a gente ama o Senhor, segue a tua palavra, até 1000 gerações são abençoadas. Então o foco realmente é isso, é a gente entender o que Deus tem para nossas vidas como família e sermos vitrine para o mundo, porque hoje as famílias elas estão um pouco saída de moda, né? É meio fora de moda para o mundo, uma família constituída, alicerçada na palavra de Deus. E a gente está aqui realmente para quebrar isso aí e mostrar que é possível, sim, um casamento saudável, um casamento com Cristo.
e eu tenho certeza que muitas famílias vão ser edificadas. E tudo isso nós mostramos para vocês agora, para honrar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus, porque sem Ele, nada disso aqui seria possível. Então, se você perdeu algum programa, ficou curioso para ver mais sobre os melhores momentos que você viu aqui, no nosso canal do YouTube, que está aqui embaixo, você confere toda a nossa grade de programação, os nossos cultos, os programas de entrevista e muito mais. Não fique de fora da programação da Adna Goiabeiras, porque Deus tem sempre uma palavra para falar com você. Eu quero agradecer a você pelo carinho da audiência, por nos acompanhar até aqui. Se você conhece alguém que ainda não assistiu o programa da Adna Goiabeiras, manda o link da entrevista para ele, convida, diz que é todo domingo, a partir das 18h30 até às 19 horas. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.